Bem, bom dia. Estamos aqui no dia 12 de novembro, mais uma aula online de Cálculo 2. Na aula de hoje, nós vamos continuar aprendendo regras de integração. A semana passada, nós vimos, né, as primeiras regras de integração, mas vocês também perceberam que aquelas regras que nós vimos, principalmente do expoente simples, né, ela não é suficiente para integrar funções mais complexas. Por exemplo, aquelas que nós tínhamos usado, regra do produto, do quociente, para calcular a derivada. Então, agora, para integrá-las, a gente também vai precisar de outras regras. Então, esse é o nosso objetivo da aula de hoje, tá bem? Bom, para a semana que vem, nós vamos entrar no teorema fundamental do cálculo e usar esse teorema fundamental para a aplicação das integrais, trabalhando a questão das integrais definidas, principalmente no cálculo de áreas, de superfícies que não são assim tão fáceis de você calcular uma área, como o caso de algumas áreas que não sejam formadas por polígonos geométricos aí conhecidos como triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, né? Mas áreas diversas, tá? Bem, antes de começar o assunto de hoje, antes de vermos novas regras de integração e também integral de função logarítmica e exponencial, eu quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre a aula passada, os exercícios que eu deixei da aula passada para vocês fazerem, e pode ser de outras aulas também, mas de forma mais pontual, os exercícios da aula passada, que foi o começo da integração. Alguma dúvida que vocês queiram colocar? Se quiser usar o chat, alguém quiser colocar o chat. Bem, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bem, independente então, de vocês apresentarem dúvidas agora, vocês poderão também apresentar essas dúvidas em qualquer outro momento, tá? Lembrando que a nossa programação aí já está chegando ao final. Nós vamos ter, além da aula de hoje, mais 2 aulas neste mês de novembro. E aí, em dezembro, serão as provas, tá bem? Então, por favor, não deixem acumular muitas as dúvidas para que a gente tenha tempo aqui, eu tenha tempo de explicar para vocês, tá? Vou passar, então, a compartilhar o material da aula de hoje, com licença. Então, vamos lá. Hoje, o assunto continua sendo, então, as integrais, tá? E nós vamos falar aqui da integração por substituição e regra da potência geral. Bem, é sabido aqui, então, que a integração, a regra básica da integração, a regra da potência simples, consiste em você colocar aquele expoente que estava na variável x, adicionado de 1, e dividir isso pelo mesmo expoente. Exemplo, uma integral de x a terceira dx, vai ficar x a quarta sobre 4 mais uma constante qualquer. Nós vimos também que essa regra não vale quando esse expoente for menos 1, ou seja, quando eu tiver a integral de 1 sobre x. Na aula de hoje, eu espero terminar a aula mostrando para vocês que a integral, como a gente faz a integral no caso de você ter o n igual a menos 1, tá? Que é o caso de uma integração de uma função logarítmica, vai cair no caso de exponenciais e logaritmos, tá ok? Bom, então nós aprendemos essa regra da potência simples na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos ver essa regra da potência geral. Vejam que essa regra da potência geral, ela fala praticamente a mesma coisa que a regra da potência simples. O que está de diferente aqui? Vamos brincar de achar os erros aqui, né? A diferença, porque não é erro.
A diferença entre essa regra da potência simples e essa regra da potência geral é que aqui eu estou considerando a variável x e aqui eu estou considerando a variável u. Então, observem aqui esta integral de x elevado a n dx. Aqui à direita eu tenho a integral de u elevado a n du. A regra mesma. Se aqui eu fazia x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, né? Aumentava 1 no expoente e dividia por este valor do expoente, aqui eu vou fazer a mesma coisa com u. E vou somar sempre a constante de integração. Bem, então, o que está mudando aí? Está mudando a variável x para a variável u. Aparentemente, vocês poderiam falar, nossa, só mudou a variável, mas é mais complexo do que isso um pouquinho. O que está dizendo aqui é que essa variável u, ela está representando uma função em x, tá? Então, eu tenho aqui também a derivada de u em relação a x, o du dx. Então, nós vamos, para poder usar essa regrinha, o que nós vamos ter que fazer é substituir uma parte da função a ser integrada, chamar de u, tá? Aí eu integro em u e depois eu desfaço aquela substituição que eu fiz, tá bem? Então é bastante simples, é o mesmo caso, é a mesma regra, só que aplicada de uma maneira geral, tá? Como o próprio nome da regra diz. Então, vamos ver aqui uma aplicação da regra da potência geral. Determine cada integral definida. São 4 exemplos. Tem a A, B, C, D, tá? Aqui. Eu vou começar fazendo, então, a A para vocês. Então, vejam aqui. Esta integral aqui pede para eu integrar 3, que multiplica 3x menos 1, tudo isso elevado à quarta dx. Nós poderíamos aplicar a regra da potência simples? Opa, mas isso é uma função composta. Lembre-se que quando a gente se deparou com derivadas de função desse tipo, a gente tinha que fazer a derivada, né, do de fora vezes a derivada de dentro. Então, uma função composta, você não aplica a regra simples, você aplica a outra regra. Então, no caso da integral, a mesma coisa. Eu tenho aqui uma função composta. Como que eu vou, então, calcular essa integral? A primeira coisa, olha, é determinar quem é u e quem é o du. Bom, primeiro eu vou achar quem é u e depois eu derivo. Eu vou, então, dizer que, olha, esta expressão 3x menos 1, essa função interna aqui, é o meu u, tá? Então, vou chamar isso de u. O u vai ser o 3x menos 1. Então, vejam que eu peguei essa parte interna da função composta. Se o u é 3x menos 1, quem é o du? Bom, derivar 3x menos 1 vai dar 3, e aqui a gente sempre vai pôr o dx, tá? Porque é o que nós vamos precisar aqui para a integral. Então, a derivada de 3x menos 1 é 3 dx. Agora eu vou reescrever, então, esta função aqui, que eu quero integrar, em função de u. Vou integrá-la em u e depois eu desfaço essa substituição. Então, o ponto principal da aplicação dessa regra da potência geral será identificar qual é o u daquela função. Então, eu vou agora pegar esta integral e vou reescrevê-la aqui, olha. Vejam que este 3 que está multiplicando aqui, eu posso pôr aqui perto do dx. Por que eu vou pôr esse 3 perto do dx? Porque vejam que este 3 dx, ele vai formar exatamente o meu du. Tá ok? Então, ó, esse 3 dx é o meu du. O 3x menos 1, até vou pôr cor diferente aqui. Eu vou pôr o du aqui, em vez de vermelho, vou pôr em azul. Então, vejam, o meu 3 dx, eu puxei o 3 lá pertinho, só para vocês perceberem que esse 3 vezes dx eu posso substituir por du. Esse 3x menos 1 aqui é o meu u, certo?
Então, eu vou agora reescrever esta função usando, no lugar de 3x menos 1, eu vou pôr u. No lugar do 3dx, eu vou pôr o du. Então, isto vai ficar a integral de u à quarta du. Certo? Bem, integrar u à quarta du, a gente sabe. Opa, essa me diz que é u à quinta sobre 5, certo? Mais uma constante qualquer. Então, essa integral vai ser igual a u elevado à quinta sobre 5. A regrinha que a gente aprendeu a semana passada. Integral de u à quarta du é u à quinta sobre 5. Mais uma constante qualquer, certo? Então, vejam, eu reescrevi a função usando o du, integrei aqui, tá? E agora eu vou desfazer essa substituição. Ou seja, essa integral é u à quinta mais c deixa eu pôr esta parte aqui, a integral, copiar o que eu tinha aqui. Então, a integral desta função, 3x dx, tudo isso é o original que eu tenho aqui, ela deu u à quinta mais 5. Só que o que eu queria fazer, o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer é colocar o resultado da integral em x, e aqui está em u. Então, basta agora nós substituirmos quem é o u. Eu volto lá, olha, o u é 3x menos 1. Então, aqui no lugar do u, eu vou pôr que é 3x menos 1. Então, a integral que eu tinha aqui no item A, ela foi integrada usando esta regra da potência geral e eu encontrei, então, que é 3x menos 5 sobre 5 mais c. Lembre? Professor, Pois não. você pode falar da onde que surgiu esse U sobre 5 que eu não lembro? É da regra original. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, olha. A regra da potência simples, que nós vimos na aula passada, diz que uma integral, ela é sempre para você integrar um x elevado a alguma potência qualquer, você soma um no expoente e divide por esse novo expoente. Então, se eu tiver x ao quadrado, a integral vai ser x ao cubo sobre 3. Se eu tiver x, vai ser x ao quadrado sobre 2. Se eu tiver x à sétima, vai ser x à oitava sobre 8. Essa é a regra básica primordial da integração, tá? E é essa que nós estamos aplicando agora para u, é a mesma regra. Se você tiver x ou se você tiver u, você sempre vai somar 1 no expoente e subtrair, e dividir por esse expoente. Então, aqui nós aplicamos exatamente essa regra. U elevado a n du é u sobre n mais 1 dividido por n mais 1, tá? Então, aqui, olha, deixa eu fazer uma... Então, aqui a integral de u à quarta du, entendeu? Nós estamos usando aqui que isso é a integral de um u elevado a n, né? Um u elevado a n du. Nós deixamos nessa forma, tá? Então, isso vai ser igual a u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Sempre mais a constante de integração. Tirou o símbolo de integral,
põe a constante, tá? Então, quando entra a constante? Quando você coloca a constante, você coloca quando você tira o símbolo de integração. Então, foi essa regra que a gente usou, tá bem? Se a integral de isso daqui é de lá de cima. Tira mais, tá? Então, eu usei esta regra. Tudo bem? Ficou claro? Sim, obrigado. Imagina. Perguntem sempre que vocês tiverem dúvida. Bom, então, fechando essa questão, é esta regra que nós estamos usando, que eu destaquei em amarelo. Para usar essa regra, por que eu usei esta regra? Porque aqui a integral que eu estou precisando calcular é a integral de uma função composta. Então, eu chamei aqui esta parte interna da função de u, encontrei o du, e daí eu substituí aqui na função. Vejam que eu já tinha um 3 aqui. Então, opa, o meu du deu 3dx. Será que eu tenho du aqui? Aqui eu tenho u. Cadê o du? Ah, se eu puxar esse 3 aqui para perto, eu monto o meu du, tá? Então, vocês poderiam me perguntar, e se eu não tiver esse 3 aí? A gente já vai ver como proceder nos casos em que não tenha o 3. Aqui estava bonitinho, primeiro exemplo, o 3 estava aqui, foi só puxar para perto do dx, e aí apliquei essa regra de integração para encontrar que é u à quinta mais 5, ou a quinta sobre 5 mais c, e aí desfaz a substituição. Então, o resultado dessa integral dá este. Eu estava, para fechar essa questão, estava para falar para vocês o seguinte, olha, toda integração, né, vai gerar uma primitiva, uma função primitiva, que se eu derivar, eu vejo se eu integrei certo ou não. Por quê? Porque a integral e a derivada, uma faz uma operação, a outra desfaz aquela operação, certo? Então, se eu derivei uma função, eu posso integrar e voltar naquela função original. Ou seja, se eu quiser saber se esta integral está certa, basta vocês derivarem esta função. Ó. Se eu for derivar, aqui, derivada da soma, ou derivada da constante é zero. Então, só preciso me preocupar em derivar esta função aqui, olha. Se eu for derivar 3x menos 1, tudo isso elevado à quinta sobre 5, como que seria a derivada? Esse 5 vem para frente, vai simplificar com esse 5. Vai ficar 3x menos 1 elevado à quarta, vezes a derivada do de dentro, que é 3. Então, a derivada disso, se vocês forem calcular aí, vai dar 3x menos 1 elevado à quarta vezes 3. Olha, exatamente a função aqui do integrando. Então, todo exercício de integral dá para vocês derivarem o resultado, checarem se vocês fizeram certo a integração. Vou dar um stop aqui, deixa eu ver aí com vocês como que vocês estão. E aí, tudo bem? Deu para vocês entenderem esse uso do U e do DU? É uma etapa intermediária, então, para que a gente possa fazer a integração de funções que não sejam no formato polinomial. A aula passada nós vimos que aquelas regrinhas eram suficientes para integrar qualquer polinômio. Agora nós estamos passando, então, para funções compostas, frações, outros tipos de função, tá bom? Vou voltar lá, então, esse foi o primeiro. Vamos fazer mais 3 aqui com vocês. E eu vou explicando. Se vocês tiverem dúvida, podem, por favor, me perguntar a qualquer momento. Tá bem? Então, deixa eu voltar lá compartilhar o material. Bem, deixa eu diminuir o grid aqui. Bom, então agora nós vamos para o exercício B. O exercício B, vejam que eu tenho uma função aqui que é o produto de duas funções. Se fosse derivar, também a gente ia derivar de forma diferente, né? Se fosse uma derivada para a gente calcular de um produto, a gente ia usar a regra do produto.
Derivada do primeiro pelo segundo, mais primeiro pela derivada do segundo. Aqui não é derivada, aqui é integral. Como que a gente vai calcular esta integral, então, de um produto? Bem, vamos observar aqui primeiro, antes de tudo. Poderia fazer a distributiva e aplicar a regra também que nós vimos na aula passada em integrar como se fosse um polinômio qualquer, tranquilo. Mas aqui nós não vamos usar aquela regra, lembrando que para derivar, para integrar, são muitas as opções que a gente tem. Muitas vezes um acha mais fácil por um caminho, o outro acha mais fácil pelo outro. Bom, supondo aqui que nós não vamos fazer essa distributiva, o que nós vamos fazer? Usar essa regrinha de substituição. Então, eu vou observar aqui, olha, observem o que tem a potência maior, x² mais x. Qual é a derivada de x² mais x? É 2x mais 1. Opa, mas esse daqui é a derivada deste. Então, eu estou vendo que um parênteses é a derivada do outro. Ou seja, se eu chamar x² mais x de u, tá? Estou chamando aqui de u. Então, quem vai ser o meu du? Opa, o meu du vai ser 2x mais 1 dx. Então, vai ser o 2x mais 1 dx. Bem, ficou fácil. Por quê? Porque eu só posso substituir, então, isto por u, e este parênteses vezes o dx é o meu du. E vai dar para eu aplicar, então, essa regra que nós vimos agora, de forma bem fácil. Olha, o que eu vou fazer? Eu vou puxar primeiro esse parênteses aqui, eu vou mudar a ordem deles, tá bem? Para vocês verem que isso daqui, olha, nada mais é do que o meu u, o x2 mais x. E o 2x mais 1 dx nada mais é do que o meu du. Então, eu vou reescrever esta integral como sendo a integral, no lugar de x² mais x, eu vou escrever que é o u. No lugar de 2x mais 1 dx, eu vou pôr du, integral de u du. Bem, vou puxar aquela regrinha que a gente aprendeu agora. A integral, vou até copiar, colar, essa regra que nós estamos usando. A integral de u elevado a n du é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. E a constante de integração adicionada. Bem, qual é o expoente aqui? Se u está sem expoente, é porque é expoente 1. Então, essa integral de u du nada mais é do que u ao quadrado sobre 2. Então, aqui eu vou ter u ao quadrado sobre 2. Notem que eu tirei o símbolo de integral da frente. Então, é hora de eu entrar aqui com a constante de integração, mais uma constante de integração. Então, esta é a integral de u, o que eu tenho aqui em u, tá bem? Bom, deixa eu pôr na mesma bobagem. Vou dar só uma quebra aqui de página para ficar tudo na mesma página para vocês visualizarem melhor. Bom, então, a integral de u du é o u ao quadrado mais 2. Perdão, dividido por 2. Isso faz com que eu tenha agora um resultado de uma integral em u, mas a minha integral original é em x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora substituir quem é o u ao quadrado, certo? Então, esta integral aqui toda, ela vai resultar em... no lugar, em u ao quadrado mais sobre 2 mais c, que é, nós vamos substituir aqui. Quem é u? O u é o x2 mais x, certo?
x2 mais x. Só que tudo isto está ao quadrado. Deixa eu ver aqui. Então, esta integral, ela é igual, ó, no lugar do u, quem é o u? x2 mais x, elevado ao quadrado sobre 2 mais c. Notem que, se nós derivarmos esse resultado, nós vamos chegar exatamente ao integrando daqui. Olha, deriva, se eu tiver que derivar esta função aqui, x ao quadrado mais x elevado ao quadrado sobre 2, como que eu derivaria? Esse expoente 2 vai vir para frente, vai simplificar com esse 2 do denominador. E aqui vai ficar expoente 1. Então, vai ficar x ao quadrado mais x, derivado de fora, vezes a derivada do de dentro, vezes 2x mais 1, que é exatamente o que nós temos aqui. Então, nós usamos essa regra geral, substituindo o que tinha a maior potência aqui, no caso x ao quadrado mais x por u, e identificamos que esse outro, então, era o du. E aí, colocando em u, ficou facinho de integrar. Então, a gente usa esse procedimento para facilitar a integração. Porque, olha, o que estava complexo para integrar em x, em u ficou muito fácil, integral de u, du. Seria a mesma coisa perguntar para vocês qual é a integral de x dx? X ao quadrado sobre 2, mais uma constante qualquer. E daí a gente desfaz a substituição que foi feita. Tranquilo, gente? Pode passar para o item C, para o exemplo C? Pode. Então, tá bem. Vou voltar lá, então. Bom, então, no caso do exemplo C. No caso do exemplo C, notem que a gente tem aqui também uma função que, né, não é integrável diretamente. Então, nós vamos usar esse artifício da substituição por u, tá bem? Mas, ainda assim, observe que nós temos uma raiz. E a nossa sugestão sempre para aplicar a derivada ou a integral é reescrever essas funções que têm radicais com expoente fracionário. Então, aqui, antes de passar para a fase da substituição, eu vou usar vou reescrever essa função. Não que não pudesse usar o u e depois reescrever, também dá na mesma. Mas eu prefiro aqui reescrever que esta função, ao invés de colocar isto no radical, eu vou pôr com expoente, isso daqui eu vou reescrever com expoente racional. Como é raiz quadrada, esse expoente, então, aqui vai ficar meio. Opa. Então, não integrei ainda, só mexi aqui um pouquinho no modo de apresentar a expressão. Bem, agora eu vou lá, vou usar o mesmo raciocínio que eu usei no exemplo B. Eu tenho um parênteses ali com x ao cubo menos 2, que tem um expoente maior do que o da frente, que é o 3x quadrado. Então, eu vou, inicialmente, pensar se eu definir isto como u, se eu consigo achar o du aqui na outra parte desta função, no outro termo. Então, olha, se eu defino que u é x ao cubo menos 2, a derivada disso vai ser 3x ao quadrado dx. Opa, é exatamente o que eu tenho aqui. Então, novamente, eu vou fazer isso. Eu vou usar que u é esta função que tem, essa parte da função que tem o expoente maior. Por que eu pego o que tem expoente maior? Porque a gente já sabe que a derivada vai baixar 1 no expoente, certo? Então, quando você tem o expoente 3, 1, 2 aqui, 1 a menos,
A chance desse termo aqui ser a derivada desse é bastante grande. Bem, se eu for, olha, eu vou calcular aqui agora, eu calculo. Depois que eu definir quem é U, eu vou calcular quem é DU. DU, então, vai ser encontrado aqui como sendo 3x, né? 3x ao quadrado. A derivada de menos 2 é zero. 3x ao quadrado dx. Então, derivando em relação a x, vai dar 3x ao quadrado dx. Se eu pegar essa expressão agora e substituir o U e o DU, vai ficar facinho para eu integrar. Olhem lá, primeiro eu vou, só para deixar bem claro isto, que é a mesma coisa que se eu tivesse com este termo aqui perto do dx. Eu estou deixando aqui só para vocês visualizarem melhor que esta parte aqui é o meu U. Ó, 3x ao cubo menos 2 é o meu U. E o 3x ao quadrado, opa, esse dx aqui está me dando problema. Pronto, agora ficou certo. Esse 3x ao quadrado dx aqui é o meu du. Certo? Então, a partir do momento que, olha, eu só puxei para ficar pertinho, para ver que ó, já está pronto aqui o du. Então, isso eu vou reescrever como sendo a integral x ao cubo menos 2, eu vou chamar de u. De u. Esse u está elevado a quanto? Está elevado a meio. U elevado a meio vezes du. Então, olha lá, eu fiquei com uma integral de u elevado a meio du. Se fosse, pensa que é x elevado a meio dx, você saberia. Então, em u você também sabe. U elevado a meio du, qualquer que seja a letrinha que eu estou usando aí, só que essa letra está representando uma função e não só uma variável. A integral vai ser aumentar 1 no expoente e dividir por este novo expoente. Então, usando aquela regra, aqui, ó, que é a integral, usando essa regrinha aqui, tá? Se aqui o expoente é meio, o novo expoente vai ser meio mais 1, certo? Então, a integral de meio, a integral de u elevado a meio du vai ser u elevado a meio mais 1. Então, vai ser u elevado a meio mais 1, que dá 3 meios, dividido por 3 meios. Tirei o símbolo de integral, hora de colocar a constante de integração. Então, esta integral de u elevado a meio du, u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Bem, nós já vimos também na aula passada, não é? Com o expoente racional não muda nada, só que eu posso reescrever isto, então, como sendo dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Então, vou reescrever isto como sendo 2 terços de u elevado a 3 meios mais c. Então, dividir, né? Dividir por uma fração, você multiplica por ela invertida. Então, dividir por 3 meios é multiplicar por 2 terços. Tá bem? Integrei. Está integrado. Só falta a última parte, que é voltar, substituir o u no lugar ali, né? Do que a gente pegar o u que a gente definiu como x ao cubo menos 2 e colocar aqui no lugar deste u, tá bem? Então, agora eu vou
vou desfazer a substituição. Então, isto vai ser igual. Vai ser igual a... Até copiar aqui, porque é só colocar agora no lugar do U. Quem que eu vou colocar no lugar do U? No lugar do U, eu vou colocar x ao cubo menos 2. X ao cubo menos 2. Então, vejam, peguei o x aqui ao cubo menos 2, que era o U, e pus no lugar do U. Ah, Vânia, posso voltar e colocar aqui na forma de raiz? Não é obrigatório, mas pode sim. Como a função foi apresentada na forma de radical, a gente pode reescrevê-la na forma de raiz, tá? Então, isto, vejam que já não é mais parte da integral, é só uma reescrita. Ao invés de eu colocar este expoente aqui, né? 3/2, eu vou tirar isto. Tá. Melhor fazer de novo, né? Nem sempre arrumar aqui é fácil. Então, eu vou pôr isso, vai ser raiz quadrada disso ao cubo, né? O expoente agora passou a ser o expoente 2. Então, reescrevi um expoente que era 3/2, virou raiz quadrada disso elevado ao cubo. Tá ok? Então, fechando esse exemplo 3, o C, me foi dada uma expressão para fazer a integração que tinha um radical, daí não muda nada, só reescrever com expoente racional, tá bem? E o problema ali, problema que agora já não é mais problema para a gente, né? É que eu tenho, além desse radical, eu tenho um produto aqui na frente por o termo 3x ao quadrado. Então, o que eu fiz? Depois que eu reescrevi esse radical como um expoente racional, eu identifiquei que é esta parte que tem o expoente maior, né, mais alto, x ao cubo menos 2. Se eu coloco como u, o du fica facinho de encontrar aqui, porque a derivada disso vai ser 3x ao quadrado, o menos 2, a derivada é zero, vai dar só 3x2 dx, e é o que eu tenho aqui. Então, eu facilmente substituí que toda essa expressão pode ser reescrita como sendo, na substituição, integral de u elevado a meio du. Aí usei a regra básica da integração. Soma um no expoente e divide por esse novo expoente. Só algebrismo agora. Porque aqui eu já integrei. Aqui terminou a minha integral. Né? Agora eu só voltei quem era u. Tá? E escrevi na forma de racional novamente. Vou dar um stop antes de ir para o último exemplo. Então, vejam que nós temos um procedimento, tá? Para integrar esse tipo de função quando eu percebo que tem um U e um DU. O que precisa? O que precisa é treinar esse olhar para encontrar qual é o U e se tem o DU pronto lá na expressão. Se eu encontrar o U e perceber que o DU já está pronto lá, tranquilo, integra em U e volta à substituição. E aí? Respira, vamos para o último exemplo? Quer dizer, o último item do exemplo 1. Vamos lá, só um golinho d'água aqui. Bora lá, fazer o quarto. Letra D, agora. Então, a letra D, vejam que nós temos agora uma integral que tem uma fração, é um quociente. Vejam que também, se nós estivéssemos fazendo derivada, não iria ser uma derivada direta. Nós teríamos que usar uma regra de derivação, né? Regra do quociente.
Aqui nós temos uma integral. Nós não temos na integral, percebam que na integral a gente não tem regra do produto, regra do quociente, como nós tínhamos na derivada. Então, de certa forma, é mais simples, porque a regra é basicamente uma só. Se eu conseguir reescrever em U, eu ponho como uma função em U du, e que daí eu integro facinho, 1 elevado a n du, cai na regra, que é igual para todos os casos que nós estamos vendo. Então, aqui, novamente, eu vou pensar como trabalhar essa expressão antes de pôr o U du. Por quê? Porque ela tem um expoente aí no denominador e é comum que a gente use o expoente negativo, né? Pôr no numerador com expoente negativo. Então, eu vou fazer isso, mas não que fosse também obrigatório fazer agora, tá? O importante é vocês já irem treinando o olhar que esta expressão tem uma parte aqui que é em 2x ao quadrado. Se eu derivar esse 2x ao quadrado, ó, menos 2x ao quadrado vai dar menos 4x, que é o que eu tenho no numerador. Então, tudo encaminha para que eu defina o U menos 2x ao quadrado como U e o menos 4x dx como du. É esse olhar que vocês precisam começar a treinar, tá? Identificar já, quando olhar a expressão, quem é o U, e de cabeça a gente já vai fazendo a derivada e vendo se tem o du. Bom, mas antes de tudo, então, eu vou passar esta função que está no denominador, eu vou colocar aqui no numerador com expoente negativo, tá bem? E esse menos 4x eu vou pôr aqui já atrás, perto do dx, porque tudo indica, né? Aqui é vezes. Tudo indica que nós teremos aqui um U du. Bom, então vejam o que eu fiz. Esse menos 4x multiplica este denominador que foi para cima com expoente negativo. Eu já pus esse menos 4x, em vez de pôr isso atrás, eu já pus na frente. Só isso. Passei para cima antes. Pus um sinal de parênteses aqui, que vocês vejam que eu gosto muito de usar os parênteses, principalmente quando eu tenho número negativo, para não dar a impressão que eu estou subtraindo. Eu estou multiplicando. Bem, tranquilo agora, acho que vê que eu posso definir esse 1 menos 2x2 como sendo o U. Se eu definir isso como sendo U, vamos calcular quem seria o du aqui? Vou calcular quem seria o du. Bem, se o U é 1 menos 2x ao quadrado, derivada de 1 é 0, derivada de menos 2x ao quadrado é menos 4x dx. Opa, mas exatamente o que eu tenho aqui. Então, é mais um caso em que tá facinho de substituir. Esta parte aqui é o meu U e esta parte toda aqui é o meu du. Então, como que eu posso reescrever isto? Eu posso reescrever como sendo... Deixa eu mudar aqui o sinal, a cor. Eu posso reescrever agora em U. Então, isso vai ficar quem? Vai ficar reescrito como sendo a integral de U elevado a menos 2, certo? O U é o que está dentro do parênteses, então, U elevado a menos 2 vezes du. Olha só como simplificou o meu trabalho. Vejam a integral que eu tenho original em x. Olhem a integral que eu transformei em u. Vejam a simplicidade que torna o processo de integração quando eu uso a substituição. Então, eu caí no caso agora de um u elevado a um expoente qualquer du. Se esse expoente não é menos 1, eu posso usar aquela regra.
Porque vejam que essa regra aqui só vale quando eu tenho n diferente de menos 1, tá? O 1 sobre x é caso especial. Então, como esse expoente não é o expoente menos 1, eu posso usar aquela regra. Então, a integral de u a menos 2 du nada mais é do que u a menos 2. Essa eu vou fazer como expoente negativo. Eu vou colocar de forma cautelosa aqui. Isso vai ser, eu tenho que somar 1 no expoente, certo? Então, isso vai ser menos 2 mais 1, olha lá, tá? Dividido por menos 2 mais 1. O expoente é sempre somado 1. Tirei o símbolo de integral, entra a constante de integração. Então, o que que é? É só somar 1 no expoente. Menos 2 mais 1 vai dar u a menos 1 dividido por menos 1. Certo? Olha lá, ficou menos 1 no expoente. E aqui ficou menos 1. Eu posso reescrever isso ainda como sendo esse menos, eu vou puxar por esse u menos 1 no denominador com expoente positivo. Então, isso vai ficar menos 1, menos, né? Opa, menos 1 sobre u, mais a constante. Ó, que show! Muito bom! Então, olha, apliquei a regrinha de somar 1, dividir por esse novo expoente, ficou u elevado a menos 1 sobre menos 1, agora é algebrismo. Esse u a menos 1 pode ser escrito como 1 sobre u, esse menos aqui, eu pus aqui na frente da fração. Está integrado. Única coisa que eu preciso fazer agora, substituir quem é o u. O u é 1 menos x, 2x ao quadrado. Então, esta integral toda, né, vai dar menos 1 sobre u mais c, vou pegar aqui, ó, vou copiar e vou pôr no lugar do u, quem é o u? É 1 menos 2x ao quadrado. Então, no lugar do u, vai entrar aqui vou até pôr entre parênteses. Ok? Vejam que se vocês fossem derivar esta expressão aqui, derivar esta expressão final, resultante da integral, vocês vão achar a mesma coisa que vocês têm aqui. Por quê? Como que vocês derivariam isso? Isso daqui é um expoente, seria escrito lá no numerador com expoente menos 1. Esse menos 1 ia vir para frente, ia transformar esse em mais, ia ficar menos 2 lá em cima, certo? Como eu tenho aqui, vezes o que está dentro, que é menos 4x dx. Então, sempre encontrar a derivada, vocês chegam se vocês integraram certo. E aqui esse exemplo D, então, termina aqui esta primeira parte de apresentação para vocês de uso, aplicação dessa regra geral de integração, tá? Que nós começamos a aula conhecendo. Essa regra da potência geral. É basicamente a mesma regra da potência simples, só que lá a gente trabalhava só com x, e agora nós fazemos uma substituição em u para facilitar o nosso processo de integração. Vejam que todos esses casos a gente caiu no caso de uma integral de 1u elevado a n du, e aí vale essa regra de soma 1 no expoente e divide por esse novo expoente, contanto que o n seja diferente de menos 1. Nós fecharemos a aula hoje vendo o caso do n menos 1, que é um caso especial de integração, tá bem?
Bom, então, meus queridos e minha querida, que a Lu deve estar aí, vamos fazer o exercício de autoavaliação 1, tá? Para treinar, para ver se tem, porque enquanto eu estou fazendo fica simples, né? Então, vamos fazer aí. Eu vou começar com vocês e daí vou dar um tempinho para vocês fazerem, para a gente fechar esse primeiro bloco da regra da potência geral. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos integrar o exercício A e o exercício B. Olha as dicas aí. No A, vamos pensar no A. Nós vamos usar a regrinha da substituição do U, DU. Qual que é a parte que tem o expoente maior? É esse x ao cubo mais 6x. Será que se eu chamar isso de U, esta parte aqui não é o DU? Vamos ver? Ó, se eu chamar isso de U, qual é a derivada de x ao cubo mais 6x? É 3. É o primeiro valor aí. Oi? Quando deriva esse segundo valor, dá o primeiro. Isso, olha lá, vai dar 3x ao quadrado mais 6. Percebeu aqui? Então, substitui o x ao cubo mais 6x por u, e aí acha o du, e integra isso, volta a integral no final, o u, por quem vocês definiram, tá bem? Então, tá fácil. Vamos lá para o item B. O item B tem um radical. Então, qual é a minha sugestão? Reescrever isto como um expoente racional. Raiz quadrada, expoente meio. Vamos ver aqui também, olha o expoente maior. X ao quadrado menos 2. Se eu chamar isso de U, quem seria o DU? É 2 vezes X. Então, nos dois casos, dá para chamar a parte do expoente maior de U e o que falta, aqui o que complementa a função, vai dar exatamente o DU, e vocês aplicam essa regrinha, tá bem? Então, esse exercício de autoavaliação, eu vou até deixar esse último aqui um pouquinho menor para vocês verem aqui, tá? Eu vou dar um break na gravação, para tirar esse pedacinho que eu vou dar de tempo para vocês fazerem. E são 10h59 aqui no meu relógio, 11 horas. Vamos ver se 11h05 eu falo com vocês novamente para ver se vocês terminaram o item A. E quem terminou o A já vai fazendo o B, tá bem? Então, só um instantinho aqui, eu vou dar um stop, um pause aqui. Então, dando sequência agora, vamos avançar com a matéria, vendo como contornar essa questão quando o meu DU está faltando alguma constante para fechar direitinho e poder usar a substituição. Então, voltando lá no material. Nós vamos agora para um caso, vejam só, em que eu tenho aqui uma função que está bem do estilo que a gente resolveu as anteriores, né? Eu tenho no parênteses o expoente 2 e aqui fora o expoente 1. Então, vou procurar ver se se eu colocar o expoente que tem a parte que tem o expoente maior como u, se eu encontro o du. Então, chamando aqui 3 menos 4x ao quadrado de u, tá? Quem seria o du? Então, a derivada do u vai ser, a derivada do 3 é 0, a derivada de menos 4x2 vai dar menos 8x dx. Bem, olhando aqui, o x eu tenho. E esse menos 8? Eu precisava tanto de um menos 8. Aí, é simples de resolver isso. Por quê? A matemática nos diz que se eu multiplicar e dividir por um mesmo número, aquela expressão não muda o resultado. Ou seja, eu posso multiplicar isso por menos 8 para aparecer o menos 8 aqui. Só que para não
alterar isto, eu divido por 8 também. Então, se eu multiplicar por menos 8 e dividir por menos 8, eu não vou alterar o valor. E é isso que a gente vai fazer, então. Multiplicar e dividir a integral pela constante que falta para o DU. No caso aí, a constante que falta é o menos 8. Certo? Então, olha, está faltando menos 8. O que eu vou fazer, então? Eu vou multiplicar, eu posso multiplicar isso daqui por menos 8. Sua voz voltou a ficar ruim, professor. Pois não? Sua voz voltou a ficar ruim. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar e vou conectar de novo, tá? Só um instantinho. Vamos ver se vai melhorar. Porque na parte da explicação, com a voz truncada, aí fica muito ruim. Então, dá licença um pouquinho, eu vou